Deixa eu chamar aqui a doutora Ana Cristina França, que é dermatologista, que é preceptora de serviço, ou seja, é professora, ela ensina dermatologia. Doutora, a senhora é muito bonita. Desculpa, eu sou casado, mas a senhora é muito bonita. Exatamente. Eu sou casado, doutora, desculpa, Sim. mas eu sou sincero, a senhora é muito Por bonita, acaso comigo, viu? né? Então assim, não por acaso, esta é a minha esposa. Enquanto doutora Ana isso, eu Cristina estou França. segurando vela, mas não tem problema. Aqui é profissional, Grilo. É. E se você, rapaz, ele até parece com aquele castiçal da Bela e a Fera, não parece? É, rapaz. Doutora, venha mais pra cá um pouquinho. Sim. Traz a Tá cadeira bom? mais pro meio um pouquinho. Tá. Ficou Pronto. bom? Agora, show de bola. Deixa eu Meninos, puxar eu pra fiz cá. besteira ou é melhor assim mesmo? É melhor aqui? Pronto. Pronto. Orientem Tá bom aí a assim? doutora. Porque é o seguinte, nós vamos dar a notícia primeiro. Aqui eu trato, né? É meu amor, mas eu trato ela como doutora Ana Cristina França, porque aqui eu tô falando do jornalista com a médica. Então a gente precisa aqui trazer, deixar claro isso. Por que a doutora Ana Cristina França está aqui comigo hoje? E ela está como médica, repito. Porque essa história do peeling de fenol ganhou o Brasil nos últimos 2 dias, porque um cara morreu durante o procedimento. Eu achei que ia ser depois. Não, foi durante. E foi durante. E aí algumas pessoas têm perguntado o que é o peeling, como é que é feito o procedimento. E aí nós vamos para a polêmica depois de quem pode aplicar, quem deve aplicar, os problemas que podem acontecer. E aí a gente cresce na história. E eu queria a permissão da senhora de ampliar não só para o peeling, porque veja, o peeling é um procedimento um pouco mais caro. Mas muita gente hoje tem acesso a Botox com preços muito baratos, mas pelo pouco que eu pesquisei, às vezes não é nem Botox que está entrando no seu corpo. E nem na concentração que eles falam que é, né? Isso. Então aí a gente vai pode tratar disso também, pode? Pode. Então vamos lá. Primeiro, pode falar. Não, eu falo que essa aqui é a ponta do iceberg, né? Inclusive a gente está crucificando uma pessoa. Mas quantas situações acontecem todos os dias que muitas vezes não levam à morte, que as pessoas até têm vergonha de procurar, porque procuram um profissional que não é especialista e que chegam para tratar com o especialista quando o problema aconteceu. Para consertar com o especialista. Para consertar. Inclusive eu vou dar uma aula, né, fui chamada para dar uma aula na jornada pernambucana de dermatologia falando dessas complicações que não são comuns no meio médico. A gente, logicamente, todo procedimento tem risco. Nenhum procedimento é isento de risco. É importante que a gente fale também. Pode acontecer com qualquer profissional. Mas, lógico que quando você se capacita, cada vez mais você minimiza esses riscos. Você tem menos chance de errar. E você consegue lidar, perceber quando está acontecendo algum problema. Por exemplo, quando eu aprofundei mais o peeling, quando ele foi mais superficial, né? Não, Grilo? Grilo, estão pedindo aqui para você mostrar a grila depois, tá? Para trazer a grila aqui para conversar com a gente. Vamos para a notícia, quando é mais superficial, né? Deixa eu ir para a notícia, porque a gente já entra no nosso debate. A gente teve aqui ontem até com o Dr. Guilherme Fracasso. Foi espetacular o programa de ontem enquanto informação. Então hoje nós vamos fazer o mesmo programa com informação. R. Paulinho tá dizendo aqui, essa doutora aí tira onda. Eu também acho que ela tira onda. E se você que tá no Instagram quiser acompanhar a gente com as imagens mesmo, vai lá no YouTube que a gente tá por aqui. Grilo, vamos pra notícia desse negócio do peeling. E tem umas imagens aí bem feias, tá? Mas vamos lá. Que, por sinal, esse caso aconteceu na última segunda-feira. Tá. Um homem de 27 anos morreu poucos minutos após realizar o procedimento peeling de fenol na clínica da influenciadora digital Natália Becker. A morte de Henrique da Silva Chagas é investigada como homicídio, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A influenciadora Natália Fabiana de Freitas Antônio, a Natália Becker, que realizou o procedimento, chegou a desativar as contas dela em redes sociais e ainda não se apresentou à polícia. A clínica foi fechada na terça e o local foi autuado pela vigilância sanitária. O namorado de Henrique, que o acompanhou no procedimento, relatou que Henrique não foi orientado a fazer exames para verificar condições de saúde, como alergias, e começou a passar mal pouco depois de 5 minutos o início da aplicação do fenol. A influenciadora, que está foragida, não tinha habilitação para o procedimento realizado, que deve ser feito por médicos especializados. E apenas 2 tipos de médicos, pelo que eu entendi.
Dermatologistas e cirurgião plástico. E se você quiser saber quem é cirurgião plástico, vai lá no site, né, da SBD, que é o dermatologista, e da cirurgia plástica, e procura se a gente tá lá. Uma coisa importante, o RQE. A pessoa pode dizer que é dermatologista, né, faz dermatologia, mas o RQE é o registro de especificação profissional, de qualificação profissional. Então, é quando você é cadastrado, né, no Conselho de Medicina como especialista. Então, e é fácil ter acesso a essa informação? Acho fácil, que o CREMEP também deve ter uma lista, né? Tem uma lista dos médicos, tem uma lista de quem tem RQE, de quem sabe o que está fazendo, né? Porque tem todo um treinamento. Para ter uma ideia, a formação do dermatologista, ela leva 60 horas semanais, 3 anos. E você tem que fazer medicina antes. 3 anos de especialização. 3 anos de especialização, fora 6 anos de medicina, com 60 horas semanais de especialização. Acabei de vir de lá, inclusive, eu sou preceptora do serviço de dermatologia do Hospital Otávio de Freitas. E o treinamento é com a parte teórica, a parte prática, com médicos que já têm experiência. Então, eles aprendem da forma correta, né? Não aprendem com vídeo do YouTube, não aprendem com curso de final de semana, porque é uma coisa muito grave. Então, vamos entender primeiro o que é peeling, né? Boa, doutora. Eu ia perguntar isso agora. Se tu puder mudar aí, bota assim, exclusivo, que é exclusivo. Médica explica morte em peeling de fenol. Que aí fica legal aqui pro pessoal entender. Então, veja, a gente vai tratar desse caso aqui, porque a gente vai ampliar isso para outras coisas. Doutora, o que é o peeling? Porque tem o peeling, acho que sem fenol e o difenol, né? O que é o peeling e o que é o fenol? Vamos lá. Primeiro, peeling vem da expressão to peel, que significa descascar, descamar. É como se eu tivesse uma cebola e tirasse as partes da cebola. Tá. O peeling pode ser químico, como foi esse, que é fenol, ácido retinóico, Gessner, vários tipos de peeling químico. Ele pode ser físico ou ele pode ser a laser. Físico, por exemplo, é aquele que você faz lixando a pele. E a laser. Então, tem 3 possibilidades de peeling. São procedimentos que vão descamar, que vão descascar a pele. No caso do fenol, é um peeling profundo, porque os peelings, né, eles são divididos entre superficiais, que tiram só a camada córnea, médios, por exemplo, o ATA é um peeling médio de ácido tricloracético, e profundo, ele vai lá embaixo da pele, porque a pele é epiderme, a parte de cima, derme e hipoderme, que é a gordurinha. Então, ele arranca a epiderme, arranca a derme e vai, né, uma parte da derme, deixa uma parte só final. Então, ele é um peeling profundo. E essa pele toda, ela fica queimada. É uma queimadura química. Que é essa imagem que a gente tá vendo aí. Tanto que sai, eu não sei se vocês já viram, quando sai parecendo uma máscara. A gente diz até pro paciente não arrancar, sai parecendo, quando ele tira, parecendo uma máscara. É um procedimento extremamente eficaz. Tá aí a imagem, né? Nada consegue chegar nesse resultado. Dá um pause, dá um pause ali, volta ali. Aos procedimentos. Quando a gente vê uma imagem dessa, a gente vai. Eu quero esse rosto. Quer dizer, aqui, só para vocês entenderem, tá? Tá invertido, né? Aqui é o depois e aqui é o antes. Isso. Né? Do seu lado esquerdo da tela tá o depois e o lado direito é o antes. Então ele tinha marca. Isso aqui é acne, né, doutora? Isso, é cicatriz de acne, é cicatriz atrófica de acne. Tem vários tratamentos, inclusive o meu tratamento de escolha não seria um peeling de fenol, né? Tem laser, tem bioestimulador, tem ácido retinóico, tem muito tratamento combinado, né? Tem os exossomos que a gente tá usando cada vez mais, PDRN. Então tem hoje uma evolução enorme, né, de procedimentos dermatológicos, mas ele optou por fazer um fenol. Fenol é um peeling que dá resultado mais rápido, porque o que a gente quer hoje, né, é fazer um investimento baixo com resultado alto. Sim. Só que assim, o risco que você corre no procedimento desse, se você não procura um médico capacitado, um cirurgião plástico, um dermatologista, por exemplo, esse peeling full face, que a gente chama rosto todo, tem que ser feito obrigatoriamente em bloco cirúrgico, com anestesista, com ringer lactato, né, que é com hidratação, vendo o traçado do coração, né? Porque você pode ter arritmia cardíaca, que quando é vista, consegue ser revertida a tempo. Esse paciente tem que ver função renal, como é que tá a diurese dele, tem que ver a função hepática. Tudo isso aí são exames antes de fazer. Antes de fazer, e durante o procedimento, você não pode estar conversando e fazendo procedimento. Você tem que estar concentrado dentro de um bloco, porque o paciente pode complicar de uma hora para outra. Tem que ter anestesista, tem que estar com doutora? anestesista, tem, porque dói. É a pior dor. Peeling de fenol, nos primeiros minutos, é uma dor insuportável, que foi o que o marido dele relata, né? Ele gritava de dor.
porque o fenol realmente ele queima. Imagina uma queimadura. Ele fez sem anestesia? Ele fez sem anestesia. Tudo errado, então. Não, e o pior, quando eu fui descobrir, eu fui procurar essa pessoa, né? Fui atrás. Assim, eu tô falando aqui, eu tô avaliando a situação. Eu falo que é a ponta do iceberg. Como ela, tem muitos, né? Eu não tô nem julgando antes de que tudo possa acontecer. Entendi. O que eu quero falar é o seguinte, ela fez antes uma limpeza de pele, pelo que está relatado, depois ela botou o anestésico, depois ela fez um microagulhamento, ou seja, o microagulhamento é você abrir mais buraco para aquela substância que já aprofunda entrar mais ainda. E depois ela fez o fenol. Deixa eu fazer entrar mais ainda na pele. Deixa eu fazer uma comparação. É como se a gente pega, às vezes, a picanha, a carne, a gente faz o sulho para poder poder penetrar. Só que o fenol... Vamos lá, eu entendi o que é o peeling. Então, o peeling é você usar química ou laser ou... Mecânico. Ou mecânico para descascar a pele. Exatamente. Massa. Aquele esfoliamento só de uma forma mais profunda, mais profissional. Você pode até fazer superficial, né? Por exemplo, aquele peeling de cristal que você faz muito, né? Mas disseram aqui, passa açúcar, não sei o quê. Isso é uma coisa mais caseira. Mas aí não chega a ser o peeling, né? Assim, peeling tem que ser realmente um procedimento para você tirar essa camada córnea ou aprofundar, chegar até a derme, né? Então, o peeling é isso. Você pode fazer com laser, pode fazer com química, tá. Isso. E o fenol? O que é o fenol? O fenol é um peeling, né? O peeling de fenol é uma substância química que consegue, né, causar uma alteração tão forte na pele, como se fosse uma queimadura na pele, né? É um tipo específico de álcool, mas ele é mais ácido do que o álcool. Ele queima mesmo, é como se fosse um cáustico, um ácido, que você vai queimar a pele. Então, você vai chegar, né? Logicamente, a gente que entende do peeling, a gente sabe até onde eu tô chegando, pela cor da pele, pela mudança da coloração. A profundidade que vai. Da profundidade. Quantas vezes eu passo, se eu aprofundo mais, se eu aprofundo menos. Então, a gente tem a técnica para entender até onde ele pode ir. Mesmo aplicado assim, por onde? É aplicado na pele, com né? Uma máquina? Com o quê? Não, é com a mão. Muitas vezes você faz com a gás, um chumaço de algodão. Como é o peeling também de ácido tricloracético, que eu faço, o ácido tricloracético no consultório, não tem problema. É mais seguro do que... É mais seguro, mas não chega no resultado que o fenol chega. Qual é a questão do fenol? Boa. O resultado. Boa. Né? Todo mundo quer ter uma resposta rápida, né? Ter uma resposta dessa daí que você não consegue. Gente, eu tenho muita tecnologia. E eu não consigo chegar numa resposta dessa, né, nessa velocidade com as minhas tecnologias todas. Né? O que é que acontece? Na década lá de 50, 60, foi o boom do fenol. O fenol não é uma coisa nova. Ah, foi? Foi. Né, o pessoal lá de Hollywood conseguiu realmente ser beneficiado por esse peeling do fenol. O fenol é antigo, o fenol não é novo. Eu achei que era uma coisa nova. Não, o fenol é muito antigo. E por que teve esse boom, então, naquela época e depois não teve mais? Teve problema? Porque teve problema, né? E a gente conseguiu, e aí cursou com desenvolvimento tecnológico, né? Das máquinas de laser, cada vez que a gente usa mais, da toxina botulínica, dos preenchedores, dos bioestimuladores, e que agora está voltando como se fosse uma coisa nova, maravilhosa. Não é, né? E é um procedimento de muito risco que o paciente tem que, antes de ser visto, avaliado, tem as indicações. Tem até esse aqui é um livro de peeling químico. Vai botando imagens aí, Gabriel, se puder, para o pessoal. Aqui, se puder dar uma olhada, que essa é a paciente de eleição para fazer esse peeling. A gente tem a indicação absoluta do paciente. Deixa eu mostrar aqui para a senhora. É outra coisa que eu ia lhe perguntar já. Porque, veja, eu acredito... Vamos lá, minha gente. Então, vejam lá. Deixa eu só resumir para vocês. Aqui é a imagem que a doutora pediu. Primeiro, vocês estão vendo que é uma coisa muito invasiva, que é uma coisa de risco, porque, pelo que eu entendi, se é uma agressão tão grande ao rosto da pessoa, à pele da pessoa e etc., não é uma coisa... É uma coisa que tem que ter como é que se diz? Um efeito colateral grave também. Porque, veja, se eu tenho uma coisa que agride muito, bota médica em vez de doutora no negócio, bota médica. Em vez de eu agredir, se eu estou agredindo muito a pele, eu vou ter também um risco maior, uma consequência. E aí eu pergunto para a senhora, quais são os riscos? Perfeita essa pergunta, porque mostra 2 pontos. Primeiro, uma consequência da absorção do produto tóxica, porque pela pele, a pele é um órgão, né? E ela recebe aquela substância entra. Então, essa substância tem um efeito sistêmico no corpo todo, cardiotóxico, de alterar o ritmo cardíaco do coração.
nefrotóxico, dá problema renal, e hepatotóxico. No fígado. No fígado, pela absorção sistêmica. E tem os efeitos também na pele. Se eu queimo aquela pele, que é a proteção todinha, né, tanto que sai essa máscara, eu tenho que saber se esse paciente, primeiro, se ele pode fazer, né, se ele tem alguma imunossupressão, né, se o paciente HIV não pode, é contraindicado, o paciente está tomando imunossupressor, é contraindicado, são inúmeras aqui. Depois eu passo para você várias contraindicações. A gente primeiro tem que avaliar isso. Se o paciente pode fazer. Se o paciente pode fazer. Uma vez que ele faz, eu tenho que ficar atenta se esse paciente vai ter uma infecção viral, bacteriana, fúngica. Eu tenho que recuperar aquela pele, porque é uma pele que está extremamente sensível. Ele está vulnerável ali a pegar qualquer tipo de coisa. A tudo. Ela tem risco de manchar, ela tem risco de ficar, inclusive, com cicatriz, dependendo da profundidade desse peeling. Se tiver infecção, um risco até maior de cicatriz. Então, eu tenho que ter cuidado no momento antes do procedimento, primeiro para indicar o paciente ideal. Primeira coisa, não é todo mundo que pode fazer. Primeiro ponto. Além de não poder fazer na parte de saúde, ou seja, o cara tiver um problema no coração, a pessoa tiver tal, ela já não pode fazer. Isso. Mas também tem as pessoas que são indicadas ou não, tipo assim, você olha pro meu rosto e faz, não, Eduardo, você não é indicado para isso, você não precisa disso. Isso. O médico também tem essa coisa de dizer totalmente. Não, primeiro tem que dizer. Tem que dizer não, né? Primeiro, assim, se eu pego um paciente com tentativa de suicídio, com depressão, até isso conta? É contraindicado. É contraindicado. Mas por quê? Na hora que ele vê o rosto... Porque ele pode, inclusive, entrar num quadro depressivo mais grave. Um paciente com expectativa irreal. Um paciente que não está preparado para passar por esse processo, que vai arrancar a casca. Bota as imagens então, no ar. A avaliação que eu tenho que fazer é a avaliação sistêmica, primeiro exame de sangue para ver como é que tá, se tem problema no coração, se tem problema nos rins, no fígado, avaliar esse paciente como um todo, ver se ele tem condição de passar por esse procedimento, ver se ele tem indicação. A melhor indicação é aquela senhorinha branquinha, cheia de ruga. Pronto, é a paciente ideal. Por que a melhor indicação? Porque ela não vai pigmentar posteriormente, porque ela precisa do procedimento, porque nada vai chegar a esse resultado, né, nessa velocidade que a gente quer. Aí o custo-benefício vale. Aí a gente sempre pesa custo-benefício. Mas, por exemplo, cicatriz de acne, para mim, eu tenho outras opções. Eu vou falar até das opções que a senhora tem. É estranho falar senhora, né? Mas enfim. Mas assim, tem outras opções que são... Mas assim, eu quero trazer mais para o público geral, veja. Virou moda procedimento estético. Virou. Né? E por ter virado moda o procedimento estético, muita gente está procurando fazer. Só que tem procedimentos que são mais caros. Pela tecnologia que é usada, pelo processo que é mais trabalhoso e mais perigoso. E aí é que surgem as clínicas de estética, que eu jamais faria um negócio desse, mas enfim. Que são clandestinas. Não é que é clandestina, mas assim, que fazem os procedimentos, mas que não são autorizadas oficialmente para isso. Por quê? Um procedimento como o fenol, por exemplo, só pode fazer dermatologista e cirurgião plástico. E em bloco. E num bloco cirúrgico, né? Então, veja, as pessoas estão se arriscando a fazer isso, por quê? Quanto é que custa um negócio desse, doutora? 20 mil, 30 mil. 20 mil, 30 mil. Então, quem não tem 20 mil, 30 mil faz. Gente, tem alguém ali oferecendo por 10. Ou até por 5. Eu fui pesquisar hoje aqui. Me diga uma coisa. Você compraria um produto que custa 10 mil por 500 reais na Shopee? Você ia dizer logo o quê? É falso, é China. É o mesmo raciocínio. A diferença é que o máximo que pode acontecer num produto que você compra na Shopee é você dizer, ó, que produto bosta, tá lá, desculpa, doutora, né? Mas quando você tá botando a sua saúde na mão de alguém, a sua vida, o que pode acontecer é você morrer, bicho. Eu não consigo entender como uma pessoa faz isso. Então, vamos lá. Doutora, o que é que a senhora descobriu que aconteceu exatamente com esse paciente? Vamos botar a imagem do paciente aí no ar. Ele procurou uma clínica que era de uma influenciadora, que eu não sei nem qual era a profissão dela. É esteticista. Que é maravilhoso, né? Eu tenho vínculos fortíssimos com vários esteticistas. A gente tem uma equipe lá multidisciplinar na clínica, que tem fisioterapeuta, né? Que a gente tem parceria com esteticista. O que é um esteticista? Né? O esteticista é quem cuida da pele, ou seja, quem faz limpeza de pele, né? Quem trata, quem faz aqueles peelings, né? De cristal, que faz as coisas mais drenagem, faz simples. massagem, os procedimentos que podem ser realizados com segurança por eles. E eles têm treinamento para isso. Eu sempre gosto de dizer
que assim, a gente tem que respeitar a área de atuação de cada um. Por Sim. exemplo, se eu for passar, eu quero que você faça um regime, Grilo, por exemplo. Eu sou incapaz de passar um regime para Grilo. Por quê? Porque eu não tenho a expertise, a capacitação. Ele vai pegar um nutricionista. Não é que uma profissão é melhor ou pior do que a outra, não. Mas cada uma tem É que sua a área. gente faz o treinamento específico para atuar naquela função. Por exemplo, eu não vou construir uma casa. Eu posso estudar na internet e saber mais ou menos como é que faz, mas eu não fiz engenharia civil. Então, cada um na sua área de atuação. E a questão médica é uma questão de muita responsabilidade, porque a gente entende não só a estética, mas entende o paciente como um todo. Eu sei quando o paciente, por exemplo, tem uma doença do colágeno, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Eu entendo o paciente, né, de uma forma mais ampla, quando ele não está preparado psicologicamente para fazer, porque ele tem um distúrbio, né, de personalidade. E aí, nesse tempo, nessa anamnese, a gente vai separando o joio do trigo para conseguir, de fato, oferecer para ele o melhor tratamento. Ô, doutora, desculpe lhe interromper. Pessoal que está no chat, várias perguntas estão sendo feitas aqui e eu vou responder todas, tá? Quer dizer, eu não, a doutora. Eu vou passar para todos. Então, nos últimos 20 minutos aqui de programa, a gente vai separar para poder vocês fazerem as perguntas e a gente responder. Já tem pergunta aqui sobre leite de rosa, sobre açúcar, sobre quem é diabético. Então, tudo isso a doutora vai responder. Doutora. Casa de bronzeamento. Casa de bronzeamento. Boa, Grilo. Só bronquinha. Só bronquinha, doutora. Mas vamos lá. Doutora, esse é o paciente. Isso. Bota a imagem dele no ar aí. Paciente jovem, então provavelmente ígido, né? Sem doença cardíaca, provavelmente, porque às vezes é jovem, mas tem. Mas para esse arritmia rosto, cardíaca. ele era indicado para esse procedimento? Veja, pelo que eu tô vendo aqui, Tem outras fotos, né? ele Outras não fotos. tem. Pelo que eu soube, ele tinha cicatriz de acne. Não era fotoenvelhecimento, não era flacidez. Então, flacidez, fotoenvelhecimento e cicatriz de acne faz parte, né, dos tratamentos que podem, das queixas que podem ser utilizado o peeling químico. Então, teoricamente, não é contraindicado fazer. Eu, Ana Cristina França, jamais faria. Esse paciente Porque ia esse chegar na tua paciente chegava clínica. na minha clínica, eu ia descobrir a necessidade dele, provavelmente a cicatriz de acne. Cicatriz não sai completamente. Cicatriz, a gente vai melhorar, minimizar. Então, a gente tem que baixar a expectativa do paciente. Então, esse paciente ia fazer um laser de CO2, ia fazer um Erbium, ia fazer um bioestimulador, um preenchedor localizado, né, um E já ia microagulhamento. resolver mais ou menos. Ia melhorar aos poucos. A grande questão é que as pessoas querem resposta Automática. rápida. Verdade. Então, não dá, gente. Chega um paciente que nunca se tratou, às vezes, assim, eu quero um resultado. Não, espere daqui pro final do ano. Porque é lento. É o caso do bronze de fita. É o bronze de fita, que é outro problema gravíssimo, inclusive é proibido, né? Mas assim, a a cabeça das pessoas é, eu quero pra agora. Que é um Uma resultado coisa de regime, eu imediato. quero pra agora. E a gente Fazem tem que um monte de entender besteira. que Isso. isso é às custas de muito sofrimento, de muita dor. No caso dele, foi às custas da vida dele. Pois é. Então, partindo do princípio, a gente não sabe o histórico dele psicológico, nem de saúde e tal. Mas este paciente aqui não é o paciente que seria indicado para o peeling de fenol. E aí, indo para um médico ou uma médica, dermatologista ou cirurgião plástico, primeiro que você já tem equipamentos que normalmente uma clínica dessa de estética não tem. Então você teria outras opções menos dolorosas, com menos risco e etc. para tratar isso e melhorar, não é isso? Sem dúvida. Até mais baratas. E assim, no final das contas, termina sendo até mais barato, mais acessível. Pronto. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa que eu quero perguntar para a senhora. As pessoas estão procurando mais essas clínicas de estética, não só para um peeling de fenol, mas também para um procedimento mais simples como um botox. Existe risco também no procedimento mais simples como um botox? Existe. Eu tenho até um caso de uma paciente, ela é até jornalista, e ela veio para mim a primeira vez morrendo de medo de botox. Aí eu acalmei, fiz o primeiro botox da vida dela. Ela sumiu, um ano depois ela volta para mim, na véspera do carnaval, eu não estava nem trabalhando, abri a clínica para atendê-la.
com a simetria, né? A boca aqui para baixo, o olho aqui para cima, ela fez uma simetria toxina botulínica. Porque eu tenho que saber, não é receita de bolo, o músculo que está movimentando, a quantidade, o tipo, porque tem vários tipos de botox, não é um tipo só. Tem que entender a anatomia da pessoa. A anatomia, começar, né, pela movimentação, pela anatomia do paciente, às vezes até a função dele. Se é alguém que é um cantor, que é uma atriz, eu não vou poder paralisar tanto. Então, são várias informações que, quando eu olho, eu não vou aplicar nesse ponto, tantas unidades, não. Eu aplico de acordo com o paciente, com a necessidade do paciente. Entendi, esse é um ponto. Não há um padrão, assim, numa pessoa você tem que botar X. Não tem isso. E aí, esse é um ponto. E a outra questão é como é feita essa diluição. Por exemplo, no tubo de Botox, que é o nome, né? Porque Botox tem Dysport, tem Zelme, tem Botox, tem Botulift, Prosegin, tem vários tipos. A toxina botulínica do tipo A. Quando eu pego esse tubinho, eu consigo diluir, né? Por exemplo, eu diluo para 2. Se outra clínica diluir para 4, ela pode cobrar metade do preço que eu cobro. E o paciente não sabe disso. Não é um produto que vem pronto. A gente faz diluição com soro fisiológico. E aí, se você dilui mais, aquele tubinho que tem um preço, ele vai render mais. Só que ao mesmo tempo ele está mais diluído, ele age durante menos tempo ou age... Ele age durante menos tempo, ele não paralisa tanto. E é, pra mim, uma coisa antiética. Porque, veja, pela lógica, então, eu vou lá. Fui numa clínica que dilui muito o Botox. Eu vou ter que voltar mais vezes para reaplicar, porque o efeito não vai ser tão forte e também não vai durar tanto tempo. É mais gasto. É mais gasto. Ou dilui muito ou bota menos unidades. Por exemplo, a gente bota 60 unidades no paciente. Aí vai botar 30 unidades. Então, são questões que a gente tem que pensar. Porque, veja, sempre tem alguém querendo tirar vantagem e alguém querendo, né, aproveitar dessa necessidade do outro. Valdério disse aqui, o barato sai caro. Sai caro pelo seguinte, veja bem, faça a conta. Eu não sei quanto é que é um Botox, tá? Vou chutar. Vamos supor que o Botox seja, vou falar um valor fechado, R$1.000 numa clínica de uma dermatologista ou que seja R$1.000 numa clínica... Aí você encontra por R$200. Numa clínica que não é preparada para isso, com um profissional que não é o expert nisso e com certeza um produto que é mais diluído, que não tem a mesma qualidade. Você vai ter que voltar, vamos supor que você tem que voltar lá 5 vezes para poder dar o mesmo resultado. Gastou os mesmos 1.000. Só que com o risco de ter uma bronca. Porque assim, doutor, eu já fiz Botox com a senhora e a agulhinha é fininha, não dói nada, tudo certo. Mas eu percebo que tem locais que se você realmente não conhecer a anatomia do paciente, você pode pegar um nervo, pode pegar um vaso, como é que é isso? Pode pegar um nervo, pode pegar um vaso, como aconteceu com essa paciente, né? Ela ficou assimétrica. Por que lascou? Porque aplicou no local diferente. Ele migrou para, por exemplo, ela pegou o depressor do ângulo da boca, então a boca ficou caída. Aí eu tive para corrigir que fazer um erro do outro lado. Aí eu corrigi, a boca dela ficou mais soltinha, mas ficou melhor do que estava. Então você pode pegar uma área, né, de inervação, você pode pegar uma área anatômica que ele migra para os pontos mais perigosos. Por exemplo, eu boto um botox aqui e boto outro aqui, porque aqui é uma área de maior risco. Eu posso mexer na boca, né, no funcionamento da boca. Então eu uso às vezes 2, 3 tipos de botox no mesmo paciente. Botar perto dos olhos é perigoso, doutor? Não é perigoso, desde que você saiba exatamente o ponto anatômico para colocar, né? Você saiba a quantidade do botox, a diluição do botox, o tipo e o ponto anatômico. Mas, por exemplo, aqui pode dar pitose palpebral. Que o olho pode cair. Eu morria de medo quando eu comecei a fazer lotoxina do paciente ficar assim, com o olho fechado. Exatamente. Então, olha, pitose palpebral é isso aqui. Imagina você andando na rua e você tá andando na rua com o olho assim. Pode acontecer. Tem até uma influencer que coloca, né? Ela fez uma toxina botulínica e caiu o olho, ela começou, Isso é um dos efeitos colaterais da toxina botulínica. Tá. E se não, bem fala, Grilo. E sobre, já saindo um pouco dessa questão do Botox, né? Sim. Sobre a questão, até perguntaram aqui no chat, sobre essa questão de bronzeamento de fita, artificial. Né? Porque, veja... Tem muita clínica, principalmente em comunidade, Pina, Jaboatão, TGPO, Cardoso, um monte de canto aí, certo. Que tem clínicas onde as pessoas elas se bronzeiam no sol, mas com aquelas fitas isolantes, só que antes eles passam produto. E tipo, como é que é feito isso? É adequado? E como é que deveria ser feito? Que providência deveria ser tomada? Primeiro assim, bronzeou, você está danificando a pele. É uma resposta fisiológica da pele à proteção, da liberação dessa melanina. Então, não existe bronzeamento saudável. Primeiro ponto... Nenhum? Nenhum. Nem na praia? Nem na praia.
Porque bronzeou, você tá danificando. É uma agressão Né? à pele. É uma agressão à pele. Câmera de bronzeamento é proibida. Aquele negócio de... proibida, não pode ser utilizada. De É raio ultravioleta, né? proibida. Porque dos fatores externos, o que mais está associado ao câncer de pele é a radiação eletromagnética. Esse tipo de radiação. E o câncer de pele é o câncer mais comum, é o câncer mais prevalente. Mais de 30% É verdade. de todos os tipos é do câncer de pele. Então é proibido, porque tem fotoenvelhecimento, né, que logicamente ninguém está querendo que a pele envelheça, além do câncer de pele. Todos os dias eu tenho caso de câncer de pele na clínica, na minha clínica particular e na clínica que eu trabalho, que é lá no Hospital Otávio de Freitas. Então, não pode de forma alguma. O único que eu libero, inclusive de vez em quando eu também faço, é um que tem um jatinho, que ele pinta a pele. É como se fosse uma tintazinha que pinta. Esse aí, se você não tiver alergia ao produto, pode ser feito eventualmente, não tem problema. Mas bronzear artificial não deve, né? Eu falo para os pacientes que realmente evitem essa prática. A prática mais adequada, então, seria essa pintura na pele. Essa pintura na pele, ou então, por exemplo, você vai para o sol no horário antes das 10, depois das 4, passa protetor, porque mesmo com protetor vai passar um pouquinho, isso aí ainda tá liberado. Mas é assim, a galera vai pra praia, tem que passar protetor, a história é essa. É. Agora, doutora, e a história da vitamina D? Porque muita gente fala assim, tem que tomar o sol, e o sol da vitamina D é de 10 às 12? A questão é o seguinte, a vitamina D é um hormônio, e é muito questionável como esse hormônio ele é produzido e ele fica na corrente. Por exemplo, tem um trabalho do Dr. Francisco Bandeira que pega 2 grupos. Um grupo de executivo e um grupo de surfista. Tem executivo com a vitamina D alta e tem surfista com deficiência de vitamina D. Então, como ela é um hormônio, ela também pode ser reposta por via oral. Não justifica. E o dia a dia, você vai daqui para ali, a quantidade que você precisa do sol é muito pequena para fabricar vitamina D. Não precisa estar tostando de jeito nenhum. Entendi. Vou abrir para as perguntas agora, tem muita gente perguntando. O pessoal que tá aqui no Instagram pode vir pro YouTube para perguntar também. Diga. Tem até uma pergunta, Edu, que eu queria Fale, até fazer, que fizeram no chat também. E aí eu trago um pouco para uma experiência pessoal minha. Quando eu tava na TV Tribuna ano passado, deu uma doida na minha cabeça, eu comecei a passar aqueles leite de rosa na pele. Tanto do rosto quanto em outras partes do corpo também. Mas pra quê? Por causa do cheirinho do Não, fedorzinho? porque disseram que fazia bem pra pele, eu acreditei. Aí alguns colegas lá da TV disseram que era perigoso demais e que deveria passar um hidratante, que era a coisa mais adequada a fazer. Só que tem muita gente que não sabe disso. Isso. Então, qual é a reação que um produto como leite de rosa pode fazer à pele? Qualquer produto químico que é aplicado num local que não é para ser o dele, pode causar o que a gente chama de dermatite de contato, processo alérgico. Então, ficar coçando, ficar vermelho, descascando, né, dando uma reação naquela área. Então, leite de rosa, por favor, não apliquem no Já não rosto, aplico pescoço, mais. em canto nenhum. Já não aplico mais, agora que eu não aplico mesmo. E outra coisa, essas coisas começam a ser faladas, aí todo mundo começa a usar sem nem pensar, né? O que é que você tem que aplicar todo dia, Grilo? Todo santo dia, protetor solar. Acordou, aplica o filtro. Acordou, aplica o filtro. Do lado ali da pasta de dente, nas áreas expostas ao sol. É a grande orientação. Eu tenho um problema com o negócio de protetor solar, porque é pegajoso. Mas aí ela me mostrou que tem uns protetores, até da Axê mesmo, tem um protetor bom que você passa e nem parece que você tá com nada na pele. Não fica aquela coisa pegajosa, sabe? Tem uns protetores que são bons. Agora, isso é só uma recomendação da dermatologia aqui no Brasil, por ser um país tropical, ou isso é indiferente? No mundo todo. Isso é mundo. No mundo Isso é mundo. Doutora Ana Cristina França, tem um negócio aqui que é o seguinte: em vez de usar o peeling de fenol, é melhor usar o açúcar no rosto. A pele fica uma beleza. Tem algum perigo? O açúcar vai esfoliar, né? Então, Isso, era essa palavra que eu quero lembrar, esfoliamento. Não tem perigo de usar, mas logicamente não vai chegar ao resultado fenol, né? Assim, bem abertamente, é um dos peelings que tem o melhor resultado. E eu não estou dizendo que é proibido, ele não é proibido, ele é inclusive liberado, mas se feito no centro cirúrgico por profissionais capacitados e se bem indicado. Então, eu não conheço nada tão bom e tão rápido quanto fenol. O pessoal das lojas Ibura tá aqui falando com a gente, um abraço para eles. Deixa eu só perguntar uma coisa para a senhora antes de ir para outra pergunta. Que tipo de intercorrência? Intercorrência, gente, é quando você está fazendo o procedimento e pode dar um signal, pode dar um problema. E essa também é uma grande diferença de você estar com o médico, porque o médico ele tem a formação clínica. Então, eu estou fazendo um procedimento no rosto, mas tive o princípio de infarto durante o negócio. O médico vai saber lidar com isso. Um esteticista, um farmacêutico, um fisioterapeuta não vai saber lidar com isso.
Então, doutor, quais são os tipos de problema que podem acontecer? Se já aconteceu com a senhora algum, e o que é que o médico tem à disposição num centro cirúrgico para lidar com eles? Tem procedimentos que têm que ser feitos em centro cirúrgico. E a maioria dos procedimentos dermatológicos você pode fazer na clínica, logicamente com todo o aparato. Eu já tive, por exemplo, reflexo vasovagal. O paciente faz o procedimento, sai de boa, daqui a pouco a gente escuta um pá na recepção. Ele cai, ele desmaia. Nessa hora, a gente vai avaliar os sinais vitais e vai colocar a perna dele para cima, que a gente chama de posição de Trendelenburg. Então, eu boto a perninha para cima, volta o fluxo, o paciente volta. Eu nunca tive nenhuma complicação grave, graças a Deus, no consultório. Mas, por exemplo, quando você é injetor, você tem que ter uma substância que dissolve o ácido hialurônico. Eu estou fazendo a injeção de ácido hialurônico. Você tem que ter um antídoto. O antídoto. Por exemplo, estou fazendo a injeção do ácido hialurônico aqui no bigode chinês, nessa região daqui do rosto. Eu posso injetar dentro de um vaso. E se na acontecer? hora, aí você pode cegar, inclusive, um paciente. Minha nossa senhora, sério? É. E aí, como é que a senhora pode reverter isso? Na hora, você vai colocar, tem várias coisas que a gente faz, né? O AS, o calor local, e essa substância que ela é um antídoto, ela derrete o ácido hialurônico. Já tem que ter o conhecimento e tem que ter a estrutura. E na hora você vê, por exemplo, se você aplica e aquela área fica mais branca, eita, peraí. Aí você já começa a olhar e aplicar. E se você aplica na hora, você reverte. Por exemplo, tem uma jornalista também, né, que inclusive criou um blog falando exatamente sobre isso, que chama Estética de Risco. E ela ia para uma viagem e ela fez um nariz, com preenchimento de nariz, né, com um profissional não médico, e ela teve uma necrose importantíssima. Eu me lembro como se fosse hoje, lá na clínica, né, uma outra jornalista dizendo, olha, aconteceu com essa pessoa e ela começou a ser cuidada por uma dermatologista e conseguiu reverter. Mas, por exemplo, se você injeta no nariz, você pode ter necrose do nariz. Formar ferida. Teve aqui uma amiga minha, Priscila, gente ela. boníssima, trabalhei com ela na Folha do Pernambuco e tá na Globo agora, eu acho. A boca também, se você pegar um vaso, você pode fazer necrose em boca. Tu tá vendo que eu não vou botar meu rosto pra poder... Não, Fábio, não por vou exemplo, mesmo. tem áreas que são que a gente tem que ter mais cuidado na hora da aplicação. Né? A têmpora, a glabela, são áreas que não devem ser aplicadas. Por exemplo, essa história, eu acho, é uma palavra que eu nem gosto, de harmonização, porque eu acho que tá desarmonizando muito mais. É demonização. Né? E tem por trás disso, né, eu acho que questões que não se referem ao bem-estar do paciente, na minha percepção, de colocar todo mundo igual, de incentivar, porque tem que ter queixo, tem que ter boca, não tem. Às vezes a pessoa não tem uma anatomia para aquilo ali. Quando a gente vai ver, a gente vai avaliar. Se é um paciente caucasiano, né, que é mais branquinho, boquinha mais fina, não vai combinar. Se é um paciente que precisa, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu faço procedimento dermatológico todo dia. Mas dentro de uma normalidade da pessoa, né? Dentro de uma normalidade, né? Inclusive, eu fui chamada, como eu falei anteriormente, para dar uma aula na jornada de dermatologia falando exatamente das complicações. Porque teve uma época que toda semana eu tinha uma complicação. Por exemplo, tive um paciente... Não é que complicava com você, não, é que complicavam com outras pessoas e vinha para mim. Teve um paciente que fez um ultrassom microfocado no rosto e essa paciente pegaram o nervo facial dela. E ela chegou troncha. Ela até liberou a imagem, depois se quiserem até a gente coloca. Teve essa paciente da toxina botulínica. Na outra semana chegou uma paciente que fez o glúteo, a gente faz muito os preenchimentos de glúteo, bioestimulador. Então ela fez, não me lembro com quem foi, e colocaram a substância no plano errado de aplicação. Então ela encheu de nódulo. Quando encheu de nódulo, botaram o corticoide. Aí ela atrofiou. Aí fizeram laser e pigmentou. Então ela ficou um ano tentando. Ou seja, a bunda dela que ela queria crescer e ficar redonda ficou murcha, escura, cheia de bolota. Só que isso cria uma dor emocional muito grande. Porque a pessoa que já vai para ficar melhor, ela ainda sai, quando sai, porque a gente viu que esse aí morreu, né, com muito mais problema do que quando ela entrou. Então ela vai gastar muito mais. Isso pode até desenvolver outros problemas de saúde, como depressão, né? Totalmente. Dúvida do Vicente Henrique: diabético controlado pode fazer um peeling de fenol? Depende da função renal desse paciente. Né? Ele está controlado, mas há quanto tempo? Ele tem alguma alteração renal?
ele é hipertenso, ele tem problema cardíaco, né? Ele tem algum problema no fígado, um problema hepático. Então, se ele está controlado, a gente sabe que o paciente diabético, ele cicatriza com mais dificuldade. Não é uma contraindicação absoluta, mas a gente tem que avaliar os outros critérios. Eu falo para ele que tem outros tratamentos que não vão chegar no resultado do fenol de imediato, mas que a gente pode ir fazendo e conquistando um resultado que cada vez mais, a gente está falando de Quite Luxury, e em relação à dermatologia O que é também, isso, Quite Luxury? Quite Luxury é você aplicar o menos e ficar bem. É você olhar pra Grilo. Grilo, tu tá tão bem, Grilo. O que é que tu fizeste? Entendeu? E ninguém saber o que Grilo fez. É o famoso menos é mais. É o menos é mais. Que é uma coisa que ela faz na clínica, entendeu? As pacientes dela, elas não mudam a feição, elas melhoram a feição que já tem, é diferente. Tem uma pergunta aqui muito boa da Lady Jane. Ela tá dizendo aqui, eu tô com muitas rugas na área dos olhos. Perfeito. E entre as sobrancelhas. Perfeito. Qual outro procedimento sem ser o Botox? Beijos, doutora. Beijo, meu amor. Então, primeiro que tudo, aí é uma área que você pode indicar o fenol modificado. E você pode fazer com menos risco, porque é uma área pequena. Por exemplo, ao redor dos olhos, ao redor da boca, dá um resultado fantástico. Mas pode-se fazer laser, o que foi? Continua a resposta, vai pra ela, que aí depois eu falo. Continua, pode fazer laser, toxina botulínica, eu não sei. Muita gente tem medo de botox. Morre de medo de botox. E botox, muitas vezes, é o único tratamento que melhora essas rugas, que são rugas de movimentação. Agora eu fiquei curiosa pra saber o que É isso que eu também não entendi. Eu adoro os meus telespectadores. O que foi? Eu adoro, porque essa galera tem uma criatividade. O que foi que fizeram? Doutora, Nestor Cerveró tem cura? Se você não lembra, Nestor Cerveró é aquele que tem o olho pra cima e o pra baixo. Tem tratamento. Olha, a gente não pode nunca jogar a toalha em relação a nenhum paciente. Enfim. Não responda, doutora, que é tiração de onda. Volta pro programa. Não, e tem outra. Doutora, a senhora acha que Janja fez um botox errado? É tiração de onda, Olha, né? mas na verdade, isso é bacana, porque muita gente chega pra mim e pergunta, ô doutora, por que fulano mudou tanto? Né? Que tem uma história de você... Muita gente chega assim, olha, doutora, pelo amor de Deus. Aí mostra as amigas, eu não quero ficar assim não, viu? Eu não quero ficar com essa bochecha desse tamanho, com essa boca desse tamanho de pato, não sei o quê, né? Eu não quero ficar com o rosto assim. Então a gente tem muito isso no consultório. E até gente pública, olha, sei lá, Angélica, Janja, esse povo, o que é que tá fazendo que não tá ficando tão bom? Então a gente consegue mais ou menos ter uma ideia dos procedimentos quando são bem realizados, bem aplicados, e procedimentos quando estão em exagero. Mas são tudo casos que podem ser revertidos, né? Depende. Por exemplo, o ácido hialurônico pode. Tá. E ano passado eu acho que eu nunca derreti tanto ácido hialurônico na minha vida. Até uma amiga minha que fez uma boca, enfim, que ficou assim, eu disse, olha, eu vou tratar de você, agora eu vou ter que derreter. Né? Preenchimento de olheira, muita gente faz e faz superficial, e você fica com efeito Tyndall, né? Ou seja, fica roxo. Aí você tem que colocar, quando você vai fazer, embaixo do músculo. Isso é técnica. Então, não é que não é porque não pode fazer, mas tem que fazer no ponto certo, com a substância certa. E com né? um profissional E certo, com um profissional que se qualifica para isso. Aqui tem outra pergunta, da Fernanda Alves. Doutora, qual o melhor hidratante para passar no rosto? Depende. Depende da idade, depende se ela tem acne ou se não tem, depende se ela tem melasma. Procura a clínica lá Então, que ela faz. mas assim, tem hidratante específico para o rosto. O do corpo não pode passar no rosto, né? Mas tem hidratantes específicos. Uma coisa é certa, leite de rosa jamais. Pelo amor de Deus, Grilo, por favor, fazer uma inspeção lá para tirar esses leites de rosa tudo. Tiago Américo tá perguntando se a doutora faz peeling no marido dela. Não, não faz. Mas ele nem deixou Ele ela nem me responder. respondeu. Na verdade, eu já fiz, né? Vou dizer. Vou Abre o jogo, falar vá. pra todo mundo. Botox, eu comecei a fazer em Eduardo. Ele disse, mas amor, não preciso. Uma persiana, né? A testa Vocês dele, acham que eu preciso de botox? totalmente. Precisa muito. E já fiz um preenchimento com ácido hialurônico, que a gente entra com a cânula, que ele tinha essa parte aqui bem machucadinha. Ele ficou uma semana sem falar comigo, porque ele chegou lá e eu disse, vamos fazer? E deu certo no final das Enfim, contas. voltando pro assunto. Tiane tá perguntando, biomédica pode fazer aplicação de microvarizes? O que é isso? Veja, existe uma diferença entre você poder fazer um procedimento e você dever fazer um procedimento. Por exemplo, eu sou médica, né? Eu posso abrir uma cabeça. Eu posso abrir uma barriga. Tá. Eu posso fazer desde a cirurgia, da clínica, né, da parte... Eu posso fazer tudo que eu quiser na medicina. Você tem autorização para isso? Eu sou capacitada, eu devo fazer, eu tenho bagagem para fazer.
Porque, por exemplo, uma varize pode ter por trás outras coisas. Né? Ontem a gente teve aqui, conversou com a cirurgiã vascular, falando exatamente sobre isso. Né? De outras doenças. Pode ser uma das associações, por exemplo, de um lipedema. E você perde o time de dar um diagnóstico naquele momento. E é nessa hora que pode dar o problema. Me lembrei agora de um caso interessantíssimo, assim, triste, muito triste, de uma paciente que estava com a mancha no rosto e foi fazer microagulhamento. Né? Aí eu digo, você perde a chance de estar com um especialista naquele momento que pode salvar a sua vida. Essa mancha no rosto era um melanoma. Essa paciente fez um microagulhamento, né? Piorou, foi difundido. E ela teve, logicamente, uma dificuldade muito maior de controlar uma doença gravíssima. Então, procura um profissional capacitado para não perder o time de descobrir uma doença precocemente. Quanto mais rápido a gente descobre uma doença, mais rápido a gente trata. Vamos lá. Pessoal, muito falando aqui, tá muito bom, que a senhora tá explicando tudo direitinho e tal. Que o pessoal também dizendo, acho feio as mulheres que ficam muito artificiais, aquelas bochechas enormes, cara de sabão Dove, essas coisas, né? Estão dizendo aqui, sabia que Eduardo não é natural. Sou natural mesmo. Doutora, dê um tapa na beleza de Eduardo. Ela cobra isso direto, né? Mas vamos lá. Qual o problema do leite de rosas? Pergunta do José Souza. É a química, né? A substância química, que ela irrita a pele. Pelo pH da pele, a gente tem que ter produtos específicos que se adequam ao nosso pH de cada área, inclusive. Então, ele pode queimar, pode machucar, pode formar, deixar ressecado, descamando. E outra coisa importante também, quando você está usando leite de rosa, você está deixando de usar, por exemplo, um ácido retinóico, uma vitamina C, um princípio ativo efetivo para a sua pele. Então, vai usar o que é melhor, né? Não tem nenhum trabalho científico que eu conheça que use leite de rosa para cuidar de pele de rosto. Pode botar o GC aí, boa, pode botar, porque a gente vai voltar pro assunto. Uma pergunta aqui eu achei maravilhosa aqui. Por que a incidência de câncer de pele em pescadores é baixa? É um mistério. Eu acho arretada essa pergunta, e é verdade. É como se ele fosse, aos pouquinhos, se adaptando à exposição solar. Você já viu a pele de um pescador? Como é? Ela só parece em novela. Um couro. Ela parece um couro. Porque não é aquele sol. Sabe qual é o pior sol? Aquele que você passa o ano todinho sem tomar e passa um dia e tosta e fica vermelho. Esse é o pior sol, porque a pele não deu tempo de se recuperar. Então, pescador, é interessantíssima essa pergunta. É como se ele fosse aos pouquinhos, se adaptando. É um X-Men, e a pele protege, né? A pele protege. É isso mesmo. Ô, doutora, mais uma pergunta aqui. Vicente Henrique, quais os melhores produtos para skincare? O que é skincare? Cuidado com a pele. Virou agora moda, febre, né? É mesmo? Skincare é cuidado com a pele? Literalmente no inglês, skincare é o cuidado com a pele. Depende da idade. Grilo, fala skincare. Skincare. Muito bem. Vai, doutora, explica aí, vai. Depende da idade, depende do sexo, depende se tem condição associada. Por exemplo, a paciente com melasma, ela vai ter que usar um antioxidante de manhã, vai ter que usar uma substância clareadora de noite, um protetor com cor, um sabonete. Pronto, é o skincare dela. Se eu pego uma paciente de 70 anos, ela precisa de um creme para a área dos olhos, um creme para o pescoço, que tenha substâncias que vão estimular a produção de colágeno, de um protetor, de um antioxidante. Se eu pegar um adolescente, o skincare do adolescente vai ser um acetinóico de noite, ou um ácido acético de noite, um ácido azelaico de noite. Vai usar um sabonete esfoliante com diferente para cada paciente. Então, o skincare não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Cada pessoa vai ter o seu de acordo com a sua necessidade. Tem que fazer a consulta. Tem que fazer a consulta. E assim, não é só no serviço particular que a gente tem dermatologista, volto a dizer. A gente tem também dermatologista no SUS. E a gente tem dermatologista, por exemplo, onde eu trabalho, que é o Hospital Otávio de Freitas. As nossas residentes que estão em treinamento, todas têm uma preceptora, uma professora que fica do lado, vendo os pacientes, orientando, discutindo casos clínicos. E é um atendimento mais humanizado. É um atendimento extremamente humanizado e os pacientes saem bem satisfeitos. Doutora, mais uma pergunta aqui da Agatha Silva. Manchas no corpo que ficaram por excesso de sol. Tem algum creme ou tratamento para amenizar essas manchas? Qual seria a avaliação necessária para identificar e descobrir o melhor tratamento? Tá. Então tem que ver se essa mancha é uma mancha aguda, ela foi para o sol
e queimou e pigmentou, ou estava, por exemplo, mexendo em limão e ficou escura, né? Se é uma fitofotodermatite, por exemplo, essa mancha de sol, essa sai com o tempo, sem problema. Mas aquelas manchas do sol, de, por exemplo, melasma, que pode dar no braço, pode dar no pescoço, pode dar no colo, são manchas que vão saindo aos poucos, nem sempre sai toda. Então, a prevenção, minha gente, eu acho que se o médico puder falar uma palavra, essa palavra é prevenção. E prevenção primária. Tu sabe o que é que faz mal? Por que tu faz? Né? Então, para depois acontecer, é aquela coisa, né? Seguro, como é, meu Deus? São Tomé, você tem que ver para crer. Não acredite, a gente tá dizendo, tem trabalho científico, né? Eu comecei a usar protetor na época da residência, quando eu via, assim, pacientes de 40 anos de idade que pareciam senhoras de 70, porque eram pacientes do interior e que ficavam se expondo ao sol o tempo todinho e que chegavam com a pele completamente fotodanificada, fotoenvelhecida, manchada, cheia de ruga. Aí eu disse, não, preciso, peraí, vamos começar a cuidar. Vou fazer um bate-bola, porque a quantidade de pergunta que chegou aqui é a hora da senhora, porque até que hora a senhora pode ficar? Que horas são? Vai dar 2 para 1. Até 1h05 dá? Dá, vamos embora. Vamos até 1h05. Tem paciente me esperando, mas a gente sai daqui vai não, até 1h05, tá, galera? Eu vou correr com as perguntas e a senhora responde rapidinho. Tá. Protetores solares podem causar câncer de pele? Não. Não. Tá. Estão perguntando aqui sobre um produto Rosa Selvagem que cura tudo. Eita, danado. Eu não sei nem qual é a composição, né? Eu não sei qual é a composição, não dá pra gente falar. Não consigo falar muito dele, não. O que é mais importante? O que é mais importante, o fator do protetor solar ou a aplicação regular? As duas coisas. O fator do protetor solar tem que ser acima de 30, só que esse é o FPS. O FPS se relaciona a UVB, ou seja, o tempo que a gente passa no sol para ficar vermelho. Então, o FPS é isso. E tem também o PPD. Você sempre tem que olhar o PPD. O PPD é em relação ao UVA. E aí o PPD tem que ser pelo menos 1/3 do FPS. O FPS de 30, o PPD de 20. Ave Maria, é uma conta danada isso, tem né? muita coisa. Porque assim, tem protetor químico, tem protetor físico, tem protetor com cor, tem protetor... E aí esse é um ponto, né? O tipo do protetor, que aí o dermatologista O vai velho poder hipoglós realmente serve? Ele faz uma barreira mecânica. Ele protege sim. Tem esse ponto e tem a quantidade. Por exemplo, se eu pego um protetor 30 e espalho bem muito, vai virar um 10, né? Assim, você tem que botar. Se tiver dúvida, bote muito. Protetor é aquela coisa. Se tiver dúvida, bote mais. Quer dizer, fica feito aquela mulher que bota aquele creme de urucum, aquele Deus todo branco, aquele negócio. Tá. Doutora, Ele é feito da pomada Minâncora também? Não. Minâncora é outra história. Menino, se fosse na época do meu avô agora. Tem uma pergunta aqui. Descamação, pele seca em idosas. O que fazer? Perfeito. A gente vê muito isso, minha gente. Muito. A gente chama de xerose cutânea, a pele ressecada. Isso se dá muitas vezes até pela idade. Primeiro que tudo, hidratar. O horário que a gente mais desidrata é durante o banho, sabia? Não é contraditório? É o quê? Porque, durante o banho você desidrata. Por quê? Porque a gente tem uma camada de lipídio, de gordura, que protege a pele da saída de água. Quando a gente vai tomar banho, a gente usa sabonete e tira aquela camada toda. Então, ali, depois que eu sair do banho, eu tenho que passar hidratante imediatamente depois. Porque é o horário que você mais perde água. É durante o banho. E banho quente de jeito nenhum, viu, minha gente? Banho frio, rápido, usar sabonete Sindet. Tem sabonete barato, Sindet. Eu posso falar de nome? Pode, fala de tudo Dove, aqui. por exemplo, é um sabonete Sindet. É um sabonete que não irrita a pele. Ele não é um detergente, ele não arranca E a ele proteção da é pele. melhor. Então, a pessoa com mais idade usa esse sabonete e o hidrata logo depois. Saiu do banheiro, tira o excesso de água e passa hidratante. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Pra gente cumprir a hora. Gilberto Júnior, tem um sinal de nascença nas costas. Tá bem escuro, como uma mancha. Tem em torno de 6 centímetros de diâmetro. Nunca aumentou de tamanho. Preciso ter cuidado com ele? Olha, o sinal, quando é que a gente se preocupa? A gente tem uma regrinha A, B, C, D, E. Sinal, a gente pensa na questão do melanoma. A é um sinal que tem assimetria. Um lado é diferente do outro. Aí a gente já começa a olhar, né, com mais cuidado. B, as bordas. Aquele sinal que é borrado, né? Que você vê que a borda é bem... Se tiver alguma coisa de melanoma, bota aí pra gente ver. É borradinho, que é a regra A, B, C, D, E. C, a coloração. Um sinal que eu olho várias cores, né? Ele pode até ter uma coisa meio branca, meio azulada, vermelha. Aí é o C. D, diâmetro, maior do que 0,6. E S, ele tá evoluindo, se ele tá crescendo, se é aquele sinal que tava direitinho e começou uma hora crescer, sangrar, modificar. Então, e às vezes o paciente chega, doutor, com um sinal desse tamanho, aquele sinal não é nada, é um NID, é um nervo intradérmico, e chega com um sinalzinho besta.
aí a gente manda tirar aquele ali, e ali é um melanoma, porque é o câncer de pele mais grave. No caso dele, o sinal, pelo que ele falou, ele não aumenta. Então a coisa para já ficar tranquilo. De todo jeito, a gente tem um aparelhinho que chama dermatoscópio, que eu boto no sinal e aumenta em 10 vezes o tamanho do sinal. É massa, se tu ver a imagem da E aí eu consigo avaliar os detalhes e dizer se eu preciso tirar ou se eu não preciso tirar. Bom, tem gente aqui que tá... Carlos Henrique tá dizendo, por que protetor é tão caro, rapaz? Deveria ser mais acessível, eu concordo. Porque não é considerado remédio. Protetor é considerado cosmético. Mas devia ser considerado. Protetor devia ser EPI, né? Em algumas empresas né? EPI, equipamento de proteção individual, mas devia ser considerado remédio para diminuir a carga tributária. Horário ideal para ir à praia, Valdério já perguntou aqui, mas você já falou, aqui né? É o melanoma, tá vendo? Isso é um melanoma. Então a gente vê uma variação de cor, a gente vê uma simetria. Se eu pegar o meio assim, um lado vai ser diferente do outro. A coloração, as bordas mais borradinhas, o diâmetro maior do que 0,6 e esse tumor provavelmente vem evoluindo. É uma mancha que você não diz nada por ela, mas essa mancha pode representar a sua vida. Uma pinta tipo essa tem que ser avaliada, por exemplo, pra ver, né? O quê, rapaz? Uma pinta, Uma pinta. Ó, Grilo, assim. Rapaz, tu tá olhando pra minha mulher e pedindo pra ela ver tua pinta, velho. É sério, bicho? Dá aqui no braço. Rapaz, eu tô lascado mesmo, bicho. É simétrica, é como médica, né, Grilo? Por tudo bem, é simétrica. Rapaz, o bicho olha pra minha mulher e fala assim, doutora, e essa minha pinta aqui? Relaxa, não, é porque eu comecei a olhar a pinta que apareceu aqui na TV, será que é parecida com a minha? Ó, tem uma pergunta massa aqui de Sônia Vasconcelos, que é sobre o uso de protetor de rosto com cor. Perfeito. Faz efeito, porque não faz é o seguinte, efeito. Protetor com cor, ele vai evitar UVA, UVB e luz visível. Para quem tem melasma, isso é importantíssimo. Porque o melasma você tem que praticamente andar de burca, né? Que é uma coisa que qualquer tipo de estímulo externo pigmenta, aparece, né? O melasma é uma doença. E algumas doenças também que não podem ter nenhum tipo de radiação. Mas aí o protetor de cor ele também faz o mesmo efeito? Ele é um efeito melhor. O efeito é melhor? Porque você tem UVA, UVB e tem a proteção com cor. Você tem FPS, UVA e luz visível. Então, Sônia, tá aí, FPS, UVA, UVB e luz visível. Base com protetor. Viviane Freitas perguntando. Também. O bom é que hoje tem protetor para tudo. Tem protetor para área de pelo, que é spray. Tem protetor para o rosto, que é para mulher, que já tem a base. Tem protetor que já tem fator de rejuvenescimento dentro do protetor, que aí a gente não precisa passar um antes e outro depois. Tem protetor para criança. Outra coisa importante, até 6 meses não pode usar protetor solar. Tem até casos de criança que faz dermatite de contato seríssima por protetor solar usado antes dos 6 meses. Dos 6 meses aos 2 anos tem protetor específico infantil, que tem mais filtro físico. É aquele que você, para tirar é difícil, né? Que ele gruda mesmo na pele. E para criança é importante, né? Eu tenho que ir para a última pergunta, por causa tem um paciente esperando a doutora já. Vamos lá. Última pergunta, Júlio Melo, essa eu não sabia. Argila do corpo faz bem ou mal? Uso toda semana. Tá se enrolando no barro. Então, é bom, tem uma parte terapêutica, né? Não é o que eu estudo, não é a minha expertise, mas tem sim uma parte terapêutica. Doutora, muita gente perguntando como é que faz para achar a senhora no serviço público e também no serviço particular. Eu trabalho lá no Hospital Otávio de Freitas, sou preceptora de serviço de dermatologia lá, né, responsável pelo setor de laser do Otávio de Freitas. Certo. E Otávio de Freitas tem uma central de marcação, né, que é pelo SUS, você tem que ser direcionado, porque como é um serviço terciário, você não pode chegar lá e marcar, você tem que ser encaminhado por outros serviços, né? Tá. Procurar a PSF e ser encaminhado por outros serviços, nessa parte mais burocrática. E atendo na minha clínica, que fica no Empresarial do Rio Mar, Torre 1, Sala 508. Tenho todo o prazer de tê-los por lá comigo. Tá, qual é o telefone da clínica, doutora? Você pode dar? Não sei se pode. Posso, 3023-5438. Aí queria mandar um beijo pra Rosa e pra Marta. Rosa Valete e minha querida Martinha CD. São ótimas. Bota o telefone da clínica aí, então, já que pode botar, não sabia se podia. É 3023-5438. E tem o Instagram, né? Que é doutora Ana Cristina França. O Instagram é doutora Ana. Deixa eu botar aqui o Instagram, que acho que é mais fácil do pessoal ver. Porque aí lá tem todos os dados, né? Lá tem tudo. @ doutora Ana Cristina França. Tá. Então tá aqui, minha gente. Eu tô botando aqui o arroba da doutora Ana Cristina França para vocês aí pegarem. No Instagram também, estão pedindo para eu colocar. Deixa eu colocar aqui.
Por que a gente trouxe a doutora Ana Cristina França para cá? Primeiro, porque nós tínhamos um assunto muito importante para tratar, que era essa história da morte do paciente por conta do peeling de fenol. E essa morte por causa do peeling de fenol foi causada por uma procura de urgência, de querer ficar logo com o procedimento sendo feito e já tendo resultado, e isso levou à irresponsabilidade de pegar um profissional que não está preparado para isso. Mas também a quantidade de profissionais que não são da área, que estão fazendo esse tipo de procedimento e colocando em risco a saúde dos outros. Eu deixo aqui, Eduardo Moura, jornalista, deixo aqui um chamado. Preciso saber qual é o órgão nacional dos médicos. O CRM, né? O CRM. Então, eu deixo aqui uma pergunta e um chamado ao CFM, desculpa. CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Federal de Medicina. Vocês têm que agir. Porque além da invasão à profissão, isso é uma coisa mais de vocês, mas enquanto consumidor, as pessoas estão sendo colocadas em risco. Porque estão sendo colocadas para fazer procedimentos, acreditando que profissionais têm a qualificação para tal, e eles não têm. Então as pessoas estão sendo colocadas em risco. Não é o primeiro caso, não vai ser o último, até que o CFM se posicione. Pô, veja, diante de tantas essas especialidades médicas, o cara já passa 6 anos para se formar na medicina. Só 2 especializações podem fazer esse tipo de procedimento, que o fenol, né, que deu problema. Isso. Dermatologista e cirurgião plástico. Por que é que tem tanta gente fazendo? É a hora do CFM entrar na história e realmente fiscalizar. Teve até uma pergunta aqui dizendo... como é que pode ter tanta clínica clínica não, tanta casa aí que bota as mulheres lá na laje para fazer bronzeamento artificial? Não tem fiscalização. Isso. Não tem fiscalização. As pessoas estão ficando em risco. Então, Ana Cristina, eu preciso liberar a senhora. Muito obrigado por ter vindo para cá. Tá? Obrigada, eu que agradeço a vocês. Conheci o Grilo, finalmente, né, Grilo? Conheci o Grilo. A pinta do Grilo e o Grilo. Aí você já me complicou. Aí o negócio da pinta do Grilo. Ei, tem volta, vamos? Tem volta, vamos? Mas assim, estou à disposição e eu acredito que a gente tem que falar, né? Acho que os profissionais que trabalham de forma correta, quer fazer dermatologia, vai estudar, vai fazer medicina, vai fazer clínica médica, dermatologia e vai atuar na área, né? Eu acho que é por aí o caminho. E estou à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida. Tem uma dentista aqui dizendo que é um absurdo o dentista fazer procedimento estético. Porque dentista faz tudo hoje, menos dente. Valdério Atanásio tá dizendo, Eduardo, você devia ter um dia na semana para trazer um profissional de saúde para tirar as dúvidas da gente. Achei uma boa ideia. Doutora, obrigado. Obrigada. Meu Grilo, pegue na minha balance. Amanhã a gente tem um programa especial, né, Edu? Obrigado por lembrar. Amanhã, atenção você que tá no chat, atenção você que tá no Instagram. Amanhã nós temos um programa especial com Gilson Machado, pré-candidato à Prefeitura do Recife pelo PL. Amanhã nós vamos trazer as notícias do dia com Gilson Machado aqui no estúdio. Te prepara que o bicho vai pegar. Beleza? Até amanhã, se Deus quiser. Tá funcionando aqui? Então a gente vai arrumar ainda. Beijo no coração. Até amanhã.